Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo aos irmãos, mediante a justiça do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, que recebam conosco uma fé igualmente valiosa. A graça e a paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Jesus, o nosso Senhor. Qual que era o foco dos apóstolos? Levar conhecimento para a igreja. Inclusive, ontem o pastor Marudinho falou na pregação lá, que os apóstolos, eles não ficavam dedicando aos problemas da igreja. Eles dedicavam em orar e se aprofundar na palavra, para passar conhecimento. Amém? Então não convinha que eles ficassem dispersos. É sempre oração e palavra. O foco deles era isso. Por quê, igreja? Porque assim como nos dias de hoje, vão aparecer falsos mestres, falsos pastores, falsas pessoas, introduzindo falsos ensinos. Então, o que os apóstolos faziam? Eles fundamentavam bem o ensino para que o povo ficasse meio que vacinado quanto a esses falsos que vão aparecendo ao longo do tempo. Amém? Aí ele continua e diz assim, ó. Seu divino poder, está falando de Deus, seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Pedro vai falar muito sobre conhecimento. Quem que convocou Pedro? Alguém lembra? Ele estava pescando lá. Quem convocou Pedro? O Senhor Jesus convocou Pedro. Então, olha que interessante. Ele diz que foi convocado e ele precisa passar esse pleno conhecimento. Conhecimento de quem? Daquele que o convocou. Basicamente ele está dizendo assim, eu preciso ensinar vocês a conhecer Jesus. Vocês não precisam conhecer o Pedro, vocês precisam conhecer Jesus. É isso que ele está dizendo. Amém? Pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, quanto mais a gente se aproxima e compreende quem é Jesus, automaticamente a gente se afasta das coisas do mundo. Amém? Por isso, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. E o quê? E o conhecimento à virtude. Não existe vida com Deus sem conhecimento. É impossível a pessoa falar, eu tenho uma vida com Deus e não ler Bíblia, e não conhecer a Bíblia, e não ouvir a Bíblia, e não meditar na Bíblia. É impossível. Então tem muita gente com uma vida tremenda com Deus, sem conhecimento de Deus. O que é conhecimento de Deus? Como a gente conhece Jesus? Está aqui a palavra. Esse aqui é ele, o DNA dele está aqui. Eu quero conhecer Jesus. Eu foco aqui, eu medito aqui, e aqui vai me falar quem é ele. Amém? A partir do versículo 6 diz assim, ó. Olha que interessante isso aqui, igreja. E o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Igreja, olha que interessante, no versículo 5 ele diz, ó, por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Resumindo tudo, uma coisa puxa a outra. E nós temos que viver plenos. Muitos de nós têm o conhecimento, mas às vezes nos falta o domínio próprio. Porque o conhecer é bom, mas o dominar o conhecimento é melhor ainda. Porque quando eu não domino o meu conhecimento, eu quero colocar o meu conhecimento goela abaixo nas pessoas, e isso atrapalha ao invés de ajudar. Né? Para adquirir esse domínio próprio, e para lidar bem com isso, é preciso perseverança.
O que é perseverar? É continuar. O que nos falta muitas vezes é a perseverança. Em tudo, igreja. Às vezes a gente começa algo e não termina. A gente começa uma coisa e não tem perseverança para continuar. Nos falta talvez um incentivo, ou nos falta a vontade, mas sempre a gente tem parado no meio do caminho, né? Às vezes a gente coloca um propósito, vou começar a orar às 3 da manhã. E a gente começa uma semana e ora às 3 da manhã. Na segunda semana, já dá uma falhadinha. Na terceira, acabou. A gente não consegue perseverar nas coisas de Deus. E é fundamental essa perseverança para que a gente possa participar dessas virtudes. Amém? E essas virtudes, o que é virtude? É algo bom que tem em nós, isso pertence a Deus. Mas a gente precisa demonstrar essas virtudes estando na presença de Deus. Amém? No versículo 8 diz assim, ó: porquanto, se essas virtudes, que nós acabamos de ler, existirem e crescerem em vós, olha só, elas crescem em nós. Como é que as virtudes crescem? Do mesmo jeito que o músculo cresce. Como é que o músculo cresce? Exercitando. Então as virtudes crescem de que maneira? Exercitando. Aí eu preciso exercitar o meu domínio próprio. Que jeito que eu vou exercitar meu domínio próprio? O Senhor vai nos dar a oportunidade. Amém? Para exercitar ele. Ah não, nada acontece comigo, não me aborreço com nada, tudo está bom. Quando que eu vou exercitar o domínio próprio? Nunca. Então, é necessário que aconteçam algumas aflições, ou alguns confrontos, para que a gente possa exercitar o nosso domínio próprio. Não é isso? Perseverança. As coisas vão ser difíceis. Não vão acontecer de um dia para o outro. Se tudo acontecesse imediatamente, ninguém precisava perseverar, né? Mas a palavra de Deus diz que a gente precisa de perseverar. Vocês veem aquele aleijado, quantos anos ele ficou ali em volta do tanque? Perseverando. Você vê a mulher do fluxo de sangue, quantos anos ela estava com aquela enfermidade? Perseverando. Então, a gente precisa perseverar. Uma coisa interessante aqui é a fraternidade. Isso a gente precisa desenvolver mais. A gente costuma, ou acostuma, a ficar frios. E a igreja não pode ser um organismo frio. A igreja tem que ser um organismo fervoroso. O que eu estou dizendo com isso? Nós precisamos nos alegrar quando alguém é despertado a conhecer o nosso Jesus. Amém? Eu preciso ter felicidade. Quando eu vejo alguém visitando a igreja, isso precisa despertar no meu coração um sentimento de felicidade. Mas não pode só despertar em mim. As pessoas têm que perceber isso. Amém? Então eu preciso demonstrar essa felicidade. Quando eu não esqueço, olha, você vê que é coisas inesquecíveis. Eu e a pastora, quando a gente foi batizar, a igreja a qual nós fomos batizados era em Franca. A igreja era aqui, mas aí batizava lá em Franca. E nós chegamos lá, como no início fomos batizados, nós não conhecíamos ninguém na igreja. Ninguém. E a igreja era grande, né? Cheia de gente. Gente, era impressionante. Todos que passavam olhavam, nossa, que bênção, vocês vão batizar. Vocês são casados. Nossa, o casal então, isso é difícil de acontecer. Me dá um abraço aqui. Eu pensei, que povo louco, nem conheço esse povo aqui. Parece que já conhece a gente. Aí chegava outro, irmão, que felicidade. Eu falei, nunca te vi, né? Pensando comigo. Não falava. Mas você percebia que tinha uma felicidade naquele povo em ver a gente ali. Só que eles só não ficavam felizes internamente. Eles demonstravam. E era uma coisa espontânea mesmo. Você percebia que não era nem combinado e nem forçado. Era espontâneo. Eles vinham com uma alegria e contavam às vezes o testemunho deles, e contavam da conversão, e outros conversavam sobre o batismo. Até a gente foi num lugar assim, totalmente diferente, mas a gente acabou ficando à vontade, porque os irmãos nos abraçaram ali, né? De certa forma. E às vezes acontece isso no início. Mas tem que perseverar. Depois a gente acostuma. Ah, Pedro está vindo aqui direto mesmo, vou nem falar bom dia para ele. Ah, virou da casa mesmo, não estou nem aí não. Deixa eu cumprimentar quem veio pela primeira vez. Fica rotineiro e aí a gente perde isso. Então a gente deve ter essa mesma fraternidade para com todos. Os que estão conosco diariamente e os que estão sendo despertados. E isso, igreja, é algo fundamental
mental. E quando eu falo nós, eu incluo eu. E eu sou muito frio. Então eu não posso passar isso para a igreja, mas eu sou praticamente uma pedra de gelo. Amém? Eu não estou nem aí com nada. Mas não é porque eu não estou nem aí que as outras pessoas também não estão. Então eu preciso o quê? Matar o meu eu. Se eu chegar num lugar e ninguém me cumprimentar, para mim não quer dizer nada. Mas tem gente que se chegar num lugar e ninguém cumprimentar, para ela é o cúmulo do absurdo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso agir por aquela pessoa e não por mim. Isso é a fraternidade e o amor. Então a gente pensa que o amor é ficar dando presente, é isso e aquilo. Não. Você tratar bem a pessoa, isso já é uma forma de amor. Você fazer conta daquela pessoa, isso já é uma forma de amor. Você cumprimentar, falar um bom dia, uma paz do Senhor, seja bem-vindo. Isso é coisa fantástica, a gente precisa disso, isso é o início de tudo. E ao longo do tempo, a gente vai se esfriando. E outra coisa, quando a igreja é pequena, isso tem que ser mais aflorado ainda. Quando a igreja é grande, talvez, uma igreja de São Paulo, por exemplo, eu já fui em igrejas grandes de São Paulo. Se você for 5 vezes na igreja, cada dia que você for vai ser outra pessoa que está sentada do seu lado. Você nunca vai conhecer quem está do seu lado, porque é um movimento muito constante. Mas igrejas pequenas igual a nossa, todo dia essa pessoa está aí, você sabe até onde que ela senta. Então, não faz, como que eu posso dizer? Não faz mal algum a gente, fazer isso. Tem crente que é mais fechado, Eu coloquei o nome, como vocês sabem que eu sempre coloco os nomes dos crentes, eu coloquei o nome do crente porco-espinho. Qual que é o crente porco-espinho? Ele se fecha e fica com os espinhos para cima. Só que presta atenção no crente porco-espinho. Ele quer atacar alguém? O que ele está fazendo? Se defendendo. Então a gente tem que ter a noção. O que o cachorro faz? O porco-espinho está lá, o cachorro vai lá e abocanha, sai com a boca cheia de espinho. Mas o porco-espinho não atacou. É só uma questão de defesa. Só que aí o que a gente faz quando a gente vê um porco-espinho? Deixa ele lá no cantinho dele, senão eu vou acabar me machucando. Não é assim. Ele só está em posição de defesa. Se você ganhar a confiança dele, ele vai sair da posição de defesa e vai ficar tranquilo. Amém? Ou seja, resumindo, trazendo para nós, às vezes é só uma forma de defesa. É interessante como o Senhor me dá essas formas. Tem o porco do rock, que é o da carona fechada, feia, E tem o porco espinho, que é o que se defende. Eu acho interessante essas alegorias que o Senhor me entrega, Mas é só para a gente ficar, para a gente poder aprender com mais facilidade. Então, ambos não estão querendo atacar. É apenas uma forma de se defender. Amém? Vamos continuar aqui? Versículo 9, então. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxergar, somente o que está de perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O que acontece? Quando a gente não faz isso aqui, não age dessa forma, a gente acha que está muito bom, mas esquece de como a gente estava. Tá bom, não está bom ainda, mas estava muito pior quando a gente estava no mundo. Então, a gente não pode se achar melhor do que as pessoas, porque a gente está na igreja, porque a gente está no caminho, ou porque a gente está se santificando, está num degrau acima, ou acima não, como que eu posso dizer? Está mais perto de Jesus, não é mais perto do Senhor. Ou seja, quanto mais perto, mais aflora em nós os nossos pecados e a nossa ruindade. Então, não é que a gente está mais perto, que a gente está melhor. Mas, para a gente poder entender que é necessário a gente se esforçar para isso. Versículo 10. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior. Então, olha só. Não é natural. Não é natural. Tem gente que é mais natural. Por exemplo, eu sou frio com esses negócios. Mas eu, para cumprimentar o pessoal, eu sou natural. Eu vou para o lugar, cumprimento um, cumprimento outro. Isso é natural. O prefeito Mário, que eu ando com ele todo dia, é mais natural ainda. Ele abraça todo mundo, beija todo mundo, fala com todo mundo. Isso é natural. Agora, tem gente que precisa se esforçar. E é isso que Deus está falando para nós. Se não é da sua índole fazer, esforça-te.
Ah, é natural para você? Que bom. Haja com naturalidade. Ah, não é natural para você? Que bom. Se esforce para fazer o que a palavra está ensinando a fazer. Amém? Eu não posso me esconder atrás do eu não sou assim. E na verdade não precisa eu ser assim. E na verdade Deus não quer que nós sejamos assim. Ele quer que nós sejamos como Ele e não como nós. Então a minha essência, o meu gênio, o meu não sei o que, esquece. Mata isso tudo e vive o que Jesus mandou você viver. Amém? Continua. Versículo 10, né? Vamos partir B aqui. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição de que fostes contemplados. Pois se agires desse modo, jamais abandonareis a fé. Por que às vezes a gente abandona a fé? Porque não se esforça. Tem que se esforçar. A vida com Deus é uma vida de esforço. Mas a gente acha, né? Não, é uma vida para sentar e relaxar. Não, é se esforçar. Versículo 11. E não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o apóstolo Pedro. Amém? Talvez você até conheça alguém que tem mais autoridade que o apóstolo Pedro, mas eu não conheço. Né? Talvez tenha o apóstolo Paulo, mas aí é entre eles. Mas entre nós aqui eu não conheço. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a palavra está dizendo, igreja? Não é pelas obras, é pela maneira de viver. Amém? Ah, não, eu não tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, eu tenho que viver dessa forma. Então, o reino, a vida com Deus, não é uma vida de eu tenho que fazer. É uma vida de eu vivo assim. Amém? É meio diferente. Eu tenho que fazer, eu sou obrigado a estar fazendo aquilo. Eu vivo assim, é a demonstração daquilo que eu sou. E aquilo que eu sou não pode ser o meu eu. Aquilo que eu sou tem que ser a figura de Jesus Cristo. Estão compreendendo isso aí? Meio complicadinho. Ah, estou difícil de compreender. Terça-feira está aí para isso, tá? Vem na terça que a gente acaba de explicar isso aí. Aí, igreja, o versículo 12 ao 15, eu não vou ler porque o Pedro está falando o seguinte. Basicamente, o resumo disso aqui está falando assim, ó. Eu não vou ficar muito tempo aqui nessa igreja, porque o Senhor vai me mandar para outros lugares. Mas eu vou firmar a palavra aqui, para que vocês não caiam, né, nas esparrelas, não caiam nos golpes. Então eu vou firmar a palavra ministrada aqui. A palavra vem do pastor. Então eu vou passar a palavra de Deus para que vocês não caiam nas ciladas. Amém? Aí no versículo 16 em diante, ele vai falar da supremacia da palavra. Aí ele diz assim, ó. Porque não seguimos fábulas engenhosas, inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que Pedro está dizendo? Ele não está inventando nada. Tudo aquilo que eles estão pregando, eles viram com os próprios olhos. Hoje em dia, igreja, tem muita gente vivendo de fábula. O que é fábula? São coisas inventadas. Inventa muita história, inventa muita coisa. É só observar a palavra. É muita invenção e pouca palavra. Muitas fábulas, alegorias e pouca palavra. Gente inventando. É um inventando que está vendo anjo daqui. Outro inventando que está vendo demônio dali. Outro inventando que é sepultura aberta. Outro é sepultura fechada. Outro é muro não sei de onde. Para de inventar moda. Começa a conhecer a palavra. Tem gente que conhece mais de Satanás e do poder das trevas do que de Deus. Me fala na Bíblia aonde está dizendo para a gente conhecer Satanás. Me mostra aqui. E conhecereis Satanás. Me mostra, não. Aprendei de Satanás. Me mostra, não. Jesus está dizendo, aprendei de mim. Conhecer a mim. Esquece Satanás. Agora não, o cara conhece lá 350 mil tipos de demônio, sabe o nome de um por um, já foi apresentado a cada um deles, deve estar comendo na mesa deles. Gente, esquece isso aí, gente. Quem está convidando a gente para a mesa é o Senhor Jesus, eu preciso comer na mesa do Senhor. Então lá eu preciso saber quem é quem. O Senhor Jesus, está lá o apóstolo Paulo comendo na mesa, Moisés, aí sim, né? Josué, está todo mundo ali, o profeta Elias, Salomão, o pessoal aqui tudo conhecido. Agora, 7 saias, caveiro, para.
Para, preciso conhecer esse povo aí não. Preciso não. Agora tem gente que... Rapaz, então, palavra. Para de inventar moda. Para de confusão. Palavra. 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 A palavra cura. A palavra liberta. A palavra muda. A palavra regenera. A palavra transforma. É palavra que nós precisamos. Amém? É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. E aí ele continua e diz assim, ele recebeu honra e glória da parte de Deus, está falando de Jesus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz e declarou. Pedro estava junto lá no monte quando Deus falou com Jesus. Este é meu filho amado, em quem me regozijo, ou em quem muito me alegro. Amém? Então eles ouviram, voz audível, Deus falando sobre Jesus. E olha quem está dizendo, ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos... O que ele está dizendo? Que eles terem participado disso, só concretizou o que os profetas já haviam dito. O que está dizendo? Que a palavra de Deus é inspirada por Deus, e não há novidade nenhuma. Eles ouviram, mas isso confirmou o que os profetas já haviam dito. Amém? E é o Pedro que está dizendo isso aqui, viu gente? Não sou eu não. Continua e diz assim, versículo 19. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. E fazei muito bem em prestar atenção a ela. Sabia disso? Sabe quando a gente... Aqui no nosso caso, eu dou glória a Deus pela vida dessa igreja. Essa igreja aqui é fantástica. Tem lugares que eu vou pregar que ninguém dá bola para a palavra. Eles não dão atenção à palavra. Eles não prestam atenção no que Deus está dizendo. O culto é uma maravilha, mas não tem palavra. Aí eu penso, é uma maravilha em que sentido? Se não tem Deus. Porque Deus, ele se revela no nosso meio através da palavra. A palavra diz que a palavra é o próprio Deus. Qualquer dia eu vou falar sobre o poder da palavra. Pra vocês entenderem o que é isso. A palavra é algo fenomenal. Deus fez tudo, o mundo e o que nele existe, através do quê? Da palavra. Ele não contratou uma empreiteira. Ele não foi para a mão na massa, foi só a palavra. Olha o poder que tem nisso. E a gente despreza o poder da palavra. É Deus falando e a gente desprezando. Amém? Mas, graças a Deus, a nossa igreja tem como que eu posso dizer? Esse timbre para focar na palavra. Inclusive, se vocês forem ver, dificilmente vocês vão ver uma igreja que prega um capítulo, 2 capítulos, dificilmente. Porque as pessoas estão envoltas à emoção e não à palavra. Por isso que o Pedro está dizendo, a gente faz muito bem em prestar atenção na palavra. É isso que diz aqui, não é? Sendo assim, estamos ainda mais concretos quanto à palavra dos profetas, e faz muito bem em prestar atenção a ela, a palavra. Como uma candeia que brilha nas trevas. Olha o que é a palavra de Deus, igreja. O que é isso, uma candeia que brilha nas trevas? Em plenas trevas, o que é trevas? Trevas é a ausência total de luz, em plena escuridão. Aquilo que ilumina é a palavra de Deus. Esse mundo aí está em trevas. Não tem nada de bom nele. Mas o que brilha em meio a essas trevas é a palavra de Deus. Até que todo o dia se ilumine e a estrela da alva nasce em vossos corações. Então olha o que está dizendo aqui, que coisa fantástica. A gente vai ouvindo a palavra. E isso vai gerando o quê? Luz em meio às trevas. Até quando? Até que a palavra deixe de ser ouvida apenas e esteja dentro de nós. Então, a luz não vai estar só do lado de fora, a luz vai estar do lado de dentro. Porque a palavra não vai estar só do lado de fora, a palavra estará dentro do nosso coração. Amém? Quando chegar nesse ponto, igreja, aí a luz resplandece. Porque a luz que está em nós, e a palavra de Deus diz isso, né? Nós somos feitos para isso, para sermos luz do mundo. Então, como que a gente vai ser luz? Aqui está dizendo que a palavra é como se fosse a luz. Se essa luz está em nós, o que está em nós? A palavra, que é Jesus. E aí quando a gente dissemina a palavra, o que a gente está disseminando? A luz.
É por isso que diz que nós somos luz do mundo. Porque nós, disseminamos ali, disseminamos, na verdade, a luz. Amém? Clareamos o ambiente onde a gente está. De que forma? Através da palavra. Amém? Nossa, que coisa fantástica isso aqui, né? Vamos continuar aqui em nome do Senhor Jesus? Versículo 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ou seja, tudo provém de Deus. Quando você vê uma profecia exclusiva, Deus me revelou tal coisa, só revelou para você? Alguma coisa está errada. Amém? Versículo 21. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Amém? Por isso não tem divergência, igreja. Não tem divergência. Se você pegar desde o primeiro profeta até João Batista, todos vão falar de Jesus da mesma maneira. Ninguém fala, não, vai ser diferente, ou vai ser aquilo, ou vai ser aquilo outro, ou contradizer um ao outro. Não. Homens diferentes que viveram em épocas diferentes, em milhares de anos diferentes um do outro, que não se conheceram, não viram as escritas do outro, vão falar do mesmo assunto, da mesma forma, do mesmo jeito. Por quê? Não é deles, é inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Dito isso, a gente sabendo da importância da palavra, vamos agora ficar atentos o que pode nos sobrevir. Por isso, é necessário o quê? A palavra está em nós. Que é a palavra que vai nos proteger do quê? Das trevas. Olha que interessante. Se a palavra é a luz que está em nós, o que ela nos protege? Por que a luz protege a gente das trevas? Porque as trevas é a ausência de luz. Se tem luz, não existe trevas. Amém? Não existe um lugar escuro. Existe um lugar sem luz. Estão entendendo isso? Então, não, vamos entrar agora num habitat que é totalmente escuro. Não. Vamos entrar agora num ambiente que é sem luz. Se você entrar em qualquer ambiente de trevas com uma lanterna na mão, deixa de ser trevas e começa a ser iluminado. Se você colocar refletores, então, vai deixar de ser trevas e passar a ser iluminado. Agora eu duvido você pegar um ambiente iluminado e transformar em trevas. Tem como? Tá lá, tudo cheio de luz. Agora eu vou trazer uma escuridão. O único jeito de trazer escuridão é como? Apagando. Amém? Ficou bem claro isso aí? Então, trevas é ausência de luz. Amém? Vamos continuar. Capítulo 2, versículo 1. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres. Só que olha que interessante. Aonde que vai estar os falsos mestres? Entre nós. Amém? No chamado gospel. Então, os falsos mestres, não tem como ele ensinar do lado de fora. O falso mestre tem que estar dentro da igreja. Amém? A gente tem que parar de achar que todo mundo que está na igreja é santo e que todo mundo que está na igreja é de Deus. Não é bem assim. Inclusive, no início do século, quando iniciaram a igreja aqui no Brasil, alguns satanistas se infiltraram nas igrejas para disseminar coisas satânicas disfarçadas de coisas boas. Mas isso é um tema para outro dia. Né? Mas voltando aqui ao que a palavra está dizendo. Os mestres, eles vão ter que estar na onde? Dentro da igreja. Por exemplo, um professor, para ele dar um ensino falso, um ensino normal falso, onde que ele tem que estar? Na escola. Né? Você é um professor de qual escola? Não, nenhuma. Não existe isso. Se é um professor, ele tem que dar aula em alguma escola. Se é um falso mestre, ele tem que ensinar em algum lugar. Amém? Os quais, olha só, esses falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, ou seja, na maior cara de pau, sem vergonha nenhuma, heresias destruidoras, até ao cúmulo de negar o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Igreja, hoje em dia tem muitos lugares que pregam, sabe o quê? Se você é bom, você será salvo.
Se você faz boas obras, você será salvo. Ou seja, anulando tudo aquilo que Jesus fez por nós, na cara dura. E eu nem vou falar da questão de finanças, eu nem vou falar disso. Amém? Falei no último culto. Estão me procurando para saber os códigos da Bíblia para uma vida de prosperidade. Falei, querido, vai ler o Pai Rico e Pai Pobre. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui serve para salvação, não é para prosperar. Vai ler literatura de prosperidade. Isso aqui não, isso aqui é salvação. Amém? Pai Rico e Pai Pobre é um livro que tem muito bom de finanças, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Estão entendendo? Então, hoje em dia, estão disseminando. Né? O que é isso? No meio das coisas, a heresia é o seguinte, no meio da coisa da verdade, eles introduzem algumas mentiras. Amém? E essas mentiras que não têm base bíblica são heresias, mas são disfarçadas e colocadas de uma forma bem sutil. Sutileza. Para quê? Para que a gente não perceba. Você já imaginou? Satanás viesse visitar a igreja com um pé de cabra, chifre na cabeça, cheirando, exalando enxofre e saindo fogo da boca. Não ficava ninguém, né? Agora como é que ele vem? Transfigurado de anjo de luz. Satanás vem, se tiver um lugar de honra, a gente até senta ele lá. Por quê? Não tem discernimento, não tem conhecimento, acaba acontecendo isso. Amém? Na verdade já está acontecendo. Diz assim, ó. Muitos, versículo 2, tá? Muitos, poucos, igreja. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. E por causa dessas pessoas haverá o quê? Difamação contra o caminho da verdade. Não é isso que acontece nos dias de hoje? A igreja não está sendo difamada? Você fala que é crente, eles vão falar para você. Se você for pastor, é no mínimo ladrão. Para iniciar a conversa, você é pastor? Você é ladrão. Esses dias eu falei para vocês, quando a gente estava conversando lá em Tirapuã, eles falaram assim para mim, aí, está expandindo, está querendo ficar rico, hein? Eu falei, que gozação que a gente escuta, né? Tu quer ficar rico lá em Tirapuã. Eu falei, que benção, né? Que maravilha, né? Mas você vê que é o que a gente escuta. O que as pessoas pensam? Que a gente está abrindo um núcleo, um ponto de pregação. Daqui a pouco montar a igreja. Tem uma rede de igrejas, né? Uma franquia de igrejas. Olha a cabeça do povo. Isso eu estou falando do pastor, né? Aí se for os membros. Não, isso aí não paga ninguém. Não vende para crente não, porque eles não pagam. Não prestam, não sei o quê, não sei o quê. Estão difamando o caminho. Por quê? Porque no nosso meio começou a ter esse tipo de pessoa. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho do Fernandinho cantor, não faz muito tempo não. O Fernandinho não deve ter, sabe que ele tem uns 50 anos? Vamos supor que ele tivesse 50 anos, não é muito. Ele falou que quando ele era pequeno, que ele era jovem, ele chegou numa cidade lá na Bahia, o pai dele veio novo, e se instalou na cidade. Foi lá na loja de móveis comprar os móveis. Quando estava lá fazendo o cadastro, um homem que passou falou, o senhor não é aquele homem que passa todo dia para ir para a igreja? Ele falou, senhor mesmo, pastor, ele é crente, pode vender para ele que ele paga. Ou seja, nós tínhamos uma visão de que era um povo honesto, né? Fulano de tal falou isso, ele é crente, ele não mente. Agora tem crente mentindo mais que o Satanás. Então não dá para saber mais quem é quem, mas por que esse povo se infiltrou? Para difamar o caminho. Amém? Não é que todos são assim, é que nem favela. Todo mundo na favela é malandro. Não. A maioria é trabalhador. Tem alguns malandros que se infiltraram lá e pegam e difamam todo lugar. Né? Você pega um lugar que eu gosto ali em Franco, o aeroporto. Um lugar super tranquilo. Mas se você falar que vai no aeroporto, o pessoal fala, põe um colete à prova de bala. Eu falei, gente, eu nunca vi nada lá. Eu vou lá sempre, nunca vi nada. Né? Nada que eu não vejo em outros lugares, melhor dizendo. Né? Mas o pessoal tem uma fama. Esse dia eu fui numa cidade aqui perto. Deixa eu lembrar onde fui. Acho que foi Uberaba. Acho que foi Uberaba que eu fui. Gente, perto da Santa Casa, no centro da cidade. Vocês veem como é que estava o tráfego. Muito pior do que no aeroporto. Mas ninguém fala porque ainda não chegou a fama. Quando chegar a fama, vão difamar o lugar. Então, o que eu estou dizendo? Só para a gente voltar para cá. Essas pessoas foram inseminadas no meio da igreja para difamar o caminho. Estão cumprindo com maestria essa questão. Estão difamando realmente o caminho da verdade. Por quê, igreja? Versículo 3 explica. Porque ninguém faz nada de graça. Faz?
movidos por sórdida ganância. Tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Gente, lendas e artimanhas. O que o pastor chama de malandragem. Esses malandros escovados vão vir contando umas lendas que não existem, com as artimanhas treinadas e inventadas. E o pior é que o texto inicia lá no versículo 2 dizendo que muitos os seguirão. É onde tem muita gente. Esquece. Igreja não é igual restaurante. Como assim, pastor? Restaurante é assim. Você está lá em São Paulo, aí você olha um restaurante cheio e o outro vazio. Por que um vai estar cheio e o outro vazio? O cheio, certamente, a comida é boa e mais barata. Vai estar cheio. O vazio, ou a comida é ruim ou o preço é muito caro. Então você consegue saber o que é bom pelo tanto de gente. Igreja não. Igreja é palavra de Deus. A quantidade de gente não influencia. Na verdade, a gente tem até que tomar cuidado. Porque a palavra, quando fala de muitos, nunca é coisa boa. A palavra fala assim, existe uma porta estreita, um caminho estreito e um largo. Aonde vai passar os muitos? No largo. Nunca fala assim, vai todo mundo pelo estreito. Não. Sempre onde fala de muitos, está sempre ruim. Então, cuidado com isso. Pastor, você está dizendo que não pode existir igreja grande? Não é isso que eu estou dizendo. Só estou falando para a gente tomar cuidado. Se tem muita gente querendo, alguma coisa está errada. É só você ir ali, vai lá na prefeitura. Quando você vê uma fila com muita gente, é a vaga de emprego? Não, cesta básica. Algum projeto do governo é. Nunca. Distribuindo enxada. Você vê aquela fila, todo mundo querendo uma enxada. Nunca vai ter. É sempre algo proveitoso para as pessoas. Então, tem muita gente, não se empolga não. Amém? Continua. Todavia, sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles. E sua destruição já está em... Quem precisa defender a igreja não somos nós. A igreja é do Senhor. Quem defende a igreja é Deus. Quem julga essas pessoas é Deus. Quem vai tratar com eles é Deus. A gente só precisa ficar atento para a gente não ir com eles. Então, quando eu trago esse tipo de palavra, não é para falar mal dos outros. É só para a gente não ir no mesmo caminho. É só isso. Amém? Mas quem cuida é Deus. Ora, será que Deus cuida? Vamos ver o que o texto está dizendo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou na onde? Na onde, igreja? No inferno. Então quer dizer que existe inferno? Olha, hoje tem até doutrinas que não existe inferno. Engraçado, está dizendo aqui. Mas é o fogo de água. Não, lago de fogo, não sei o que, não. Pecaram e os lançou na onde? No inferno. Se lançou os anjos, imagina o resto. Lançou-os no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, nos abismos tenebrosos, com o propósito de serem reservados para o juízo. Então vão ficar lá no inferno até o juízo, passando uma temporadinha lá. Amém? Que beleza, né? De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. É isso que eu estou dizendo. Olha só que interessante. Quantas pessoas tinha naquele mundo lá, igreja? Uma multidão, muitas, não sabemos quanto. Mas quantos escaparam? 7. Agora você imagina, sei lá, igreja do Noé. 7 pessoas. Igreja do Mundão, 1 milhão de pessoas. Que templo, que coisa boa. Todo mundo feliz. E no Noé lá, o Noé pregando e o resto contrariado. Chega um, ri e vai embora. Qual igreja que a gente frequentaria? E a do Noé ainda tem que trabalhar fazendo arca o dia inteiro. E a outra igreja? Só festas, convenções, né? Alegria. Será para onde que a gente iria? A palavra está dizendo que Deus poupou Noé e mais 7. Igrejinha pequena do Noé. Versículo 6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo
Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Vamos parar aqui para a gente analisar um pouquinho. Novamente. Eram quantas cidades? Sodoma e Gomorra. 2 cidades. Populosas. E quantos foram salvos? Então, cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. Foi só o Ló e as 2 filhas. Nem os genros dele não quis acompanhar ele. Né? Não fazia parte da igreja, não queria. Também o Ló tinha uma igreja pequena naquele lugar também. A mulher saiu, mas ela também saiu porque era a mulher dele, mas também não era crente. No caminho, deu uma olhadinha para trás, ficou também. Amém? Então, resumindo, cuidado com multidão. Ah, tem muita gente, é bom. Não estou falando que tem muita gente, é ruim. Mas quanto mais gente, mais alerta a gente tem que ficar. Eventos, quanto maior o evento, mais alerta a gente tem que ficar. Por que eu estou dizendo isso? É bem simples. Nós fazemos um culto da comunhão. O que é um culto da comunhão? Para explicar para vocês. É um culto onde todas as igrejas da cidade deveriam participar em comunhão, glorificando e exaltando o nome de Deus. É só vocês verem. Olha a grande dificuldade que a gente tem. Tem lugar que nem a própria igreja vai no evento da igreja dele mesmo. Olha a grande dificuldade que nós temos nisso. E é um evento que, se todo mundo entendesse, o propósito seria o maior evento da cidade. Porque você já imaginou? Eu não vou falar muito não. Vamos supor que vai 20 pessoas de cada igreja. Dá 200, 300 pessoas. Né? No mínimo. Mas você vê que não é isso que acontece. Então, cuidado com multidão. A multidão, ela quer o quê? Se alimentar e tirar proveito. A multidão não quer seguir Jesus. Amém? Ó, Jesus estava lá, firme e forte, lá com um monte de discípulos. De repente ele deu uma palavrinha mais apertada um pouco. Sobrou quantos? Só 12. O resto foi tudo embora. Aí Jesus já olhou para ele e falou, vocês também não querem ir não? Aí eles falaram o quê? Para onde iremos? Que só o Senhor tem a palavra da vida. Ou seja, os únicos que sabiam quem era Jesus eram os que ficaram. Os que não sabiam, linha na pipa, não tinha entendido ainda. Viu como que é importante a gente entender? E a multidão não é o melhor caminho? A maioria fez o quê? Foi embora. Só ficou 12. Cuidado com a maioria. Tenha próprias convicções. É a famosa corrida dos ratos. Um rato corre, corre tudo atrás. Para com isso. Tenha convicção. Nós temos mentalidade, temos discernimento, sabedoria, semelhança de Deus é isso. Eu consegui pensar. Amém? Vamos continuar. Que bênção. Versículo final do 7, né? A gente está vendo. Então Deus livrou o justo Ló, que vivia de que forma que ele vivia em Sodoma e Gomorra? Oprimido. Por que ele vivia oprimido? Por causa do procedimento libertino daqueles incrédulos. Versículo 8. Porque esse justo, pelo que via e ouvia diariamente quando habitava entre eles, olha como é que ele sentia. Sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Era tanto pecado, igreja, que ele atormentava até a alma. Mas como é que o crente está hoje? Não pode ver um bloco de carnaval que está no meio. Está atormentado? Tá, não, está doidinho para sambar. O que eu estou dizendo com isso? Não pode haver comunhão entre as luzes e as trevas. Por que, igreja? Porque as trevas é o quê? Chegou a luz, acabou a... Não tem como ter comunhão. O não ter aqui é não ter mesmo, é impossível. Quando a palavra de Deus diz, ó, não pode haver comunhão da luz com as trevas, é porque é impossível. Eu acabei de explicar para vocês isso, não é isso? A ausência de luz, chegou a luz, tem luz. Então não tem os dois juntos, ou tem um ou tem outro. Amém? Como que um povo que tem Jesus no coração, como que um povo que foi separado, como que um povo que sem santidade não verá a Deus, vai estar no meio das iniquidades? E o problema não é estar no meio, só esse problema. O problema é se sentir bem.
É estar tranquilo, estar em paz. Eu estou em paz no meio do inferno. Gente, como que a gente pode estar em paz? Aí fica essa discussão, que não é de Deus, a discussão dos infernos. Ah, o crente pode isso, pode aquilo. Não, querido. Se você está se sentindo bem, acende um alerta na sua cabeça. Você está no mundão. Se você se sente bem nas trevas, você está nas trevas. Se você se sente bem no escuro, você é filho da escuridão. Não pense de outra maneira. Então, eu estou lá no piscinão de Ramos, todo mundo quase pelado, aquela vucu-vucu, pagodão, tá, e o crente está lá no meio. Só aqui, ó, estou vendo nada, estou de boa, sossegado. Tá, por quê? Porque se sente bem. E se sente bem, alguma coisa não está batendo. Então, vocês percebem que o nível é superior? Não é essa questão, eu passe na praia ou não passe na praia? Vai aonde você quiser, nós somos livres. O que eu não posso? Eu estar lá na praia, no meio da iniquidade, num lugar exatamente igual Sodoma e Gomorra, me sentindo bem. Um lugar que exala sensualidade, libertinagem e pecado. E o crente está no meio, se sentindo bem, com a venda nos olhos, achando que é o santo de Israel. Eu não olho, eu não faço nada, eu estou aqui, mas eu estou em paz. Sim, então, o problema é justamente esse, é estar em paz. Esse é o problema. É se sentir bem, é esse o problema. Esse é o grande problema. Não é o eu posso ou eu não posso. É como eu me sinto nesses lugares. Esse é o problema. Vamos continuar? Oh Deus, que bênção, né? Aleluia. Ainda bem que vocês se acostumaram comigo, qualquer dia só aqui que eu prego. Continua o texto e diz assim. Vamos lá? Versículo 4. o versículo 8, para dizendo, os convites, igreja. Apesar que tem gente que gosta, você acredita? Tem gente que fala assim, não, pastor, vem aqui. Muitas vezes eu não vou, mas tem gente que fala, vem aqui. Por quê? Não presta atenção na palavra também? Aí é a mesma coisa, né? Porque está ouvindo, não está ouvindo também, pode falar, mas não está ouvindo, não tem problema nenhum. Agora quem presta atenção fica constrangido, fica. A pessoa, eu estou aqui, eu também estou constrangido, eu estou aqui. Aí eu penso naquele lugar que eu vou, né? Que às vezes você se sente bem, né? Tá lá no meio do pessoal, tudo rico, aquela coisa boa, você se sentindo bem ali, ó, que legal. O povo tudo promíscuo, tudo pensando em dinheiro, tudo ganancioso, e o nosso coração em paz. Aí você fala, rapaz, eu não estou bem não, segundo a palavra eu devia estar com a alma aflita no meio desses ímpios aqui, e eu estou me sentindo bem. Então, quando a gente fala, não é para a igreja, é para todo mundo, é para nós mesmos, né? A gente está ouvindo aqui o que está falando também. Amém? Até mesmo porque a palavra não é minha, é de Deus, então eu estou só ouvindo a voz do Senhor. Vamos continuar aqui? Versículo 9. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios. Para quando? Para o dia do juízo. Principalmente, olha só, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne. Olha que sério isso aqui. E desprezam toda autoridade constituída. Tem gente que não dá bola porque o pastor fala. Tem gente que ri quando o pastor fala. Tem gente que não respeita a palavra de Deus. Tem gente que ignora, tem gente que se ofende e acha que é o pastor que está falando e quer ferir o pastor. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: esses serão os principais a serem punidos. Então, quem defende homem e mulher de Deus, não somos nós. Quem defende a autoridade é quem constituiu a autoridade. Amém? E isso é o grande problema, igreja. Porque o que nós podemos fazer? Nada. Mas o que ele pode fazer? Colocar no inferno e tirar do inferno. Ele tem poder para isso. Condenar a eternidade de sofrimento ou a eternidade de coisas boas. Ele tem poder para isso e é ele quem vai julgar principalmente os que seguem as vontades imorais da carne.
e desprezam toda autoridade constituída. Olha que coisa séria. Olha o que diz, não sou eu que estou dizendo não, hein? O Pedro está pior do que eu aí. Atrevidos, arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Aí você me fala assim, está falando dos anjos. Aí eu vou falar para você, tá sim. Vamos lá em Apocalipse, primeira igreja, carta ao anjo da igreja de tal lugar. Carta ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? É o pastor da igreja. Amém? E eu não estou falando isso porque eu sou o pastor, não. Estou falando isso porque eu estou lendo. Amém? Independente de qual for, eu estou lendo. Então, essas pessoas, esse tipo de gente, é atrevido, arrogante, tais pessoas não têm receio, não têm medo, não têm temor, nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Se opõem e querem porque querem fazer as suas vontades. Não tem problema. Todavia, agora vai falar dos anjos, ó. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres a quais as acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas, que à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por a sua própria corrupção. Mais uma vez, igreja, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Qual que é o problema? A ruindade não está fora, está dentro. O mal não está fora, está dentro. Serão destruídas e serão corrompidas por sua própria corrupção. Não vai vir uma corrupção de fora, a própria corrupção é que vai condenar. Versículo 13. Recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Quem vai julgar a igreja é Deus. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Eu não vou nem entrar nisso aqui. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, ilude os incautos e tem o coração habituado à ganância. De jeito que o Senhor chama eles? Malditos. Sabe o que é isso? A pessoa só vê maldade em tudo. Ela anda vendo maldade, ela anda desejando maldade. É isso que acontece. Amém? Iludem os incautos. Quem que são os incautos? Os sem conhecimento. São iludidos. Tem muita gente iludida. Ah não, não precisa fazer nada não, a graça te alcançou. Mova uma pá e você será salvo. Ah não, traz o seu dízimo, sua oferta que você vai ficar rico. Ah não, sacrifica, não sei o quê, papapá, ilusão, gente. Ilusão. Ilusão. O Senhor chama esse tipo de gente de maldito. Quem intenta contra a igreja é maldito. Quem dissemina a heresia na igreja é maldito. Quem dá as suas próprias convicções na igreja é maldito. Amém? Você não vai ver em lugar nenhum a palavra de Deus por completo dizer que é maldito aquele que excede em zelo. Você nunca vai ver. O cara está ultrapassando a palavra no zelo. Você não vai ver a palavra condenar esse. Agora você vai ver a palavra condenando as libertinagens. Não tem nada a ver. Amém? Ninguém, igreja, vai ser condenado por ser zeloso. Ninguém. Mas maldito por dissimar coisas que não são agradáveis a Deus. Eu estou dizendo isso aqui, igreja,
Não é nós somos essas pessoas, não. Isso aqui é para a gente ficar atento quanto a essas pessoas que vão vir sobre nós. Vão tentar fazer isso. E se a gente não ficar atento, daqui a pouco a gente cai. Às vezes pode vir fazer uma visita aqui. Às vezes nós podemos ir visitar. Às vezes pode acontecer. Pode acontecer. Às vezes eu posso ser tentado dessa forma aqui. Eu vou para um grande congresso de pastores. Às vezes o sistema vai querer introduzir isso aqui em mim. Então eu preciso estar atento. Amém? Nós precisamos estar atentos. Eles se desviarão e abandonarão o caminho correto. Se desviarão e abandonarão o caminho correto, seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. O que é isso? Ganho, dinheiro. Está dando dinheiro? Não importa o que eu preciso fazer. Eu preciso é faturar. É terrível a gente falar isso nos dias de hoje. Mas 90% das igrejas, 90%, não todas, 90% das igrejas, só são consideradas igrejas se derem lucro. Amém? Se não der um lucro, e não é qualquer lucro. Vamos supor que a igreja tem uma projeção de render 20 mil reais por mês. E ela está rendendo 5, ela não está dando lucro, fecha essa igreja e põe em outro lugar que vai dar os 20 mil reais. E isso é 90% das igrejas. A maioria tem como objetivo lucrar. Amém? Então, o amor não está pelas almas. O amor está pelo lucro financeiro. Por isso, em lojas, em lugares a qual as finanças é o que vale, quanto mais gente, melhor. Um shopping. Por que Ribeirão tem vários shoppings e Franca só tem um? Vocês sabem? Porque foi feito um estudo na cidade e a cidade não comporta um outro shopping. Não tem rendimento, não rende. Então é melhor fazer lá do... Por exemplo, vou dar outro exemplo. Por que o Savenhago não vem aqui para Patrocínio Paulista? Porque qualquer bairro de Franca rende mais dinheiro do que aqui em Patrocínio Paulista. Por que um Savenhago não vai lá para Itirapuã? Porque qualquer bairro de Franca, então, eu não estou falando que é errado não, porque eles vivem de lucro. Qual que é o problema? É quando essa mentalidade vem para dentro da igreja. Entendeu? Aí quando essa mentalidade vem para dentro da igreja, dá ruim. A maioria dos lugares que a gente vai evangelizar, nós não temos problema nenhum. Vocês já perceberam? As pessoas falavam para mim assim, lá em Tirapuã é um problema sério lá, as igrejas são tudo contra as igrejas que vão para lá abrir. Eu falei, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o público que a gente quer não é o que eles querem. Não tem problema nenhum. Amém? Nós vamos buscar o que está lá nas drogas, vamos buscar o que está arrebentado, o que não tem dinheiro. Ninguém quer, não tem briga. Agora começa a fazer uma visita nos empresários e trazer para a igreja para você ver, se não começa a perseguição. Amém? Eu não estou falando só de Tirapuã, não, estou falando de qualquer lugar. É assim que funciona. Malditos. Malditos. Versículo 15. Versículo 15, né? Versículo 16 agora, 15 nós acabamos. Mas em sua transgressão, o Balaão foi repreendido por uma jumenta. Um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Ô Balaão, será mesmo que você está esperando um jumento falar com você? Será mesmo que a palavra de Deus não basta? Será mesmo que as escrituras não bastam? Será mesmo que vai ter que vir um jumento e falar, ô amigão, porque um jumento é amigo do outro, né? Falar, ô amigo, esse caminho que você está indo aí, né? Será que vai ter mesmo? Jumento é o que não falta no Brasil, né? Não estou falando de política não, viu, igreja? É outra coisa. Aí continua aqui, igreja. Não podemos misturar as estações. Versículo, onde nós paramos aqui? 17. Esses ventos contrários aqui. É isso mesmo. É a insensatez do profeta. Versículo 17. Esses homens são como fontes sem água,
névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada absoluta escuridão ou escuridão das trevas. O que é, igreja? Fonte sem água e névoa levada por tempestade. Presta atenção. Todo mundo que procura uma fonte de água, o que essa pessoa quer? Quem procura uma fonte de água quer o que, igreja? Água. Você não vai, fonte de água, eu estou querendo arroz. Lá não tem. Fonte de água tem o quê? Água. Então, quando eu procuro uma fonte de água, o que eu quero? Água. Só que aqui está dizendo que eles são fonte sem água. O que é isso? São vazios. Vendem a ilusão, mas não tem conteúdo. Falso. Parece uma fonte, mas não tem água. Se é fonte e não tem água, não serve para nada. Eu tenho um poço aqui na minha casa, um poço artesiano. Quanto que ele gera de água? Nem 1 litro. Não adianta. Um poço sem água, não adianta. Mesma coisa uma fonte sem água, não adianta. Se eu tenho uma fonte, se eu vou até a fonte é porque eu quero água. Mas essas pessoas são assim. Você olha de longe e fala, nossa, quanta santidade, quanta espiritualidade, quanto amor de Deus, olha que fervor, que coisa fantástica. Mas não tem água. Não tem água. Não tem palavra, não tem vida. A água é vida, não tem vida. Nuvens. O que está falando de nuvens? Olha lá. Fonte sem água, névoas levadas por tempestade. São nuvens, névoas. Aí você imagina. Essa palavra névoa aí é a mesma palavra que usa lá em Êxodo para as nuvens que acompanhavam o povo. Mas aí vem cá. Olha só. Quando você olha para as nuvens, está o tempo limpo. Nuvem carregada é sinônimo de quê? De chuva. A não ser que seja espiritual. Né? Você lembra o profeta Elias? Foi lá e falou assim, vê lá como é que está. Ele olhou e falou, tem nuvem nenhuma. O que o profeta imaginou? Não tem nuvem, não tem água. Volta lá e vê de novo. Enquanto o menino falou que viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele não sossegou. Porque se tem a nuvem do tamanho da mão de um homem, tem o quê? Tem chuva, tem água. Amém? Tem nuvem, tem água. O que é a nuvem? Água condensada. Né? Então, tem água. Só que a palavra está dizendo que ela é levada. Você olha, você espera a água, mas a água não vem. A água vai embora. Ilusões. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ilusões, mentiras, falsidades. E a gente acredita. Tem nuvem, eu estou vendo. Mas não vai chover, mas estou vendo. Tem nuvem, eu estou vendo. A vida com Deus não é feita pelas vistas. O Elias, quando recebeu a notícia, a nuvem do tamanho do homem, tinha fé. Não precisava de uma tempestade, de um temporal. Agora a gente está vendo um temporal. Só que está sendo levado. Olha só. Levadas por tempestades. Ou seja, aparenta ser o que não é. Fala que vai entregar o que não entrega. Ilusão, para não chamar de mentira. Vamos finalizar? Olha que bênção. Esses homens são como fontes sem água, névoa levadas por tempestades, para os quais já está reservado. Está sem água, está sem vida, está sem nada, mas está mentindo para o povo. Fica tranquilo. Já está reservada a absoluta escuridão das trevas. Pois proclamam palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne. Conseguem o que, igreja? Seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Não é assim que funciona? Está quase conseguindo. Aí vem o enviado de Satanás. Diga-se de passagem, estou sentindo falta do rei aqui. Então, está quase conseguindo escapar. Aí vem uma sedução, vem uma ilusão, e faz o quê? E traz novamente para o erro.
estava quase dando certo. Estava caminhando, estava começando a entender, estava indo bem. Mas aí, de repente, escutou o quê? Conversinhas sedutoras. Estava quase se firmando em Deus. Mas aí aprendeu que não precisa. Não é necessário. E eu não estou falando do povo que está fora da igreja. Eu estou falando dos que estão na igreja. Eu estou em Deus, mas não preciso me santificar. Eu estou em Deus, mas não preciso abrir mão do pecado. Eu estou em Deus, mas eu não preciso ser uma nova criatura. Eu estou em Deus, mas agora eu vivo pela graça. E onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então, como eu só estou vivendo pela graça, eu quero viver a graça abundante. Então, eu vou pecar até não querer mais. Doutrina de demônio. Enganação. Estava quase, mas voltou atrás. Muito falatório, muita conversa, muita fábula e pouca palavra. Muito eu acho que isso, acho aquilo, diz que não me disse, eu sei mais do que o outro. E a palavra? Vocês estão entendendo? Até agora eu não falei nada, eu só apenas li o texto. É só ler a palavra. Continua. Versículo 19. E a gente já vai finalizar. Estamos quase no final da Bíblia, a gente vai finalizar aqui Apocalipse. Versículo 19. Prometem lhe dar total liberdade. Olha só que interessante, esse negócio aqui é interessante. Prometem lhe dar total liberdade. Porém, eles próprios são escravos da corrupção. Olha que interessante. Pensa que isso não é ser enganado. Aí vem o cara preso, é mesmo. Você vai lá, igual a gente vai de vez em quando lá na penitenciária. A gente vai lá visitar os presos. Imagina, eu estou lá pregando para os presos. Aí de repente um olha para mim e fala: o senhor não quer ganhar liberdade? Eu posso te dar liberdade. Você está preso, querido. Como é que você vai me dar liberdade? É mais ou menos o que acontece aqui. Estão presos em suas corrupções e prometendo liberdade. Quem que acredita nisso? Quem que acredita nisso? Esses dias eu vi um rapaz. Eu não vou falar de política, mas vocês vão entender. Ele escolheu um lado para votar, né? Ele estava morando debaixo da ponte. Por aí você já sabe quem ele votou. Aí chegaram e falaram assim: você não se arrepende de ter votado nessa pessoa? Aí ele falou assim: não. Graças a ele eu tenho tudo isso aqui. Tudo que eu tenho foi ele que me deu. Aí o rapaz falou: mas você não mora debaixo da ponte? Não, na verdade nós vivemos aqui, mas não sei o quê. Eu falei: gente, o cara não tem nada e tudo que ele tem foi a pessoa que deu para ele. E ele insiste em continuar naquilo. Enganação. Enganação. Uma pessoa com espírito de pobreza não pode te dar algo valioso. O espírito demoníaco de pobreza está encalacrado na pessoa. Como é que ela vai te dar algo valioso? Não tem como. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém oferece aquilo que não tem. É impossível. Como é que eu vou dar amor se eu não tenho amor dentro de mim? Como é que eu vou ajudar alguém financeiramente se eu não tenho dinheiro? A pessoa está lá, um sem dinheiro, guiando outro sem dinheiro. Não pode deixar que eu te ajude. Ajuda em quê? Vai fazer o quê? Então, está mais ou menos assim, igreja. Prometem total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa se torna servo ou escravo daquele por quem é vencido. Então tem gente escravo da sensualidade, escravo da droga, escravo do mundanismo, escravo disso, escravo daquilo. Tem escravo por todo quanto é jeito. Tem? Tem. E Pedro disse o que no início, que aí nós lemos? Ele também é escravo. Mas ele é escravo de quem? Jesus Cristo. Por quê? Se toda pessoa se torna escravo daquele por quem é vencido. Ele se deixou vencer por Jesus. Tornou escravo dele. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro. Cuidado, crente ligado. Nós estamos em pé. E a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, vigie para que não caia. Por quê? Se cair, o tombo é ainda maior. Amém? Então, uma vez que nós estávamos libertos, estava indo tudo bem, de repente escorregou e começou a ir para o lado ruim, não sou eu que estou dizendo, mas o texto diz que o estágio dessa pessoa se tornará ainda pior do que o primeiro. Versículo 21. Porque ele teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça,
do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. É melhor não conhecer Jesus, igreja, do que conhecer e virar as costas para ele. Terrível coisa é virar as costas para Jesus. Vamos finalizar? Desta maneira, confirma-se neles, todo aquele que experimentou e voltou para as trevas, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito. E mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Basicamente o que está dizendo: toda caminhada, se não houver perseverança e continuidade, não serviu para nada. Você dá um banho na porca. Tá vendo? Não só eu que falo de porco não, viu? Coincidentemente, nosso amigo também está falando. Não é só comigo esse negócio de porco não. Então, a porca lavada. Você vai lá dar um banho na porca, ela fica limpinha, bonitinha, que nem o baby, aquele porquinho. Você acabou de limpar, o que acontece? Volta, corre na lama, se suja tudo. Adiantou alguma coisa? É isso que a palavra está dizendo. O que adianta a gente se esforçar, ganhar espaço, ganhar liberdade, buscar a Deus, caminhar, e no final voltar para o lamaçal? Não é complicado? E ficar pior do que estava. Olha que coisa terrível. Amém? Igreja, eu vou parar por aqui porque nos falta tempo. Né? Como sempre, falta tempo. Vamos estar marcando uma vigília. Vai ser 12 horas de palavra, sem interrupções. Aí no final, duvida eu falar que faltou tempo. Não vou duvidar não, vai que falta, né? Hã? Vai que falta tempo, né? Vai faltar, né, Pedro? Pedro vai que vai faltar. Não vou falar isso não. 12 horas depois, então, não me sobra tempo para esclarecer melhor. Vamos ter que continuar outro dia. Igreja, sabe o que é isso? É amor pela palavra de Deus. Aqui eu consigo parar, mas em casa é só quando a pastora anda comigo. É só, porque não consegue. Você acha que você vai ficar só por conta disso? Porque é gostoso demais. Você fica lendo, e é gostoso demais. Aí a gente se empolga, mas a gente tem que entender que a gente tem outros afazeres, né? Nós temos toda uma família, tem tudo uma coisa. Então a gente tem que dosar. Mas que é maravilhoso, é maravilhoso. Às vezes nós pegamos todo mundo lá em casa, todo mundo vai ler a Bíblia. Aí pronto, aí passa o dia inteiro, porque as histórias são muito gostosas de ver, a palavra de Deus é algo maravilhoso, isso nos preenche, nos enche de amor, nos enche de perseverança, nos enche da presença de Deus. Nos traz luz, nos traz vida. Um alerta, igreja. Olha só, você já pensou se todas as igrejas tivessem ouvido uma palavra como nós ouvimos hoje? Que jeito que um malandro entra numa igreja dessa? Não entra de jeito nenhum. Todo mundo sabe que o cara é malandro. Entrou um malandro. É a mesma coisa da luz refletir assim, malandro. Todo mundo vai ver. Agora, num lugar que não tem palavra, o malandro chega e se torna o quê? Rei. Por quê? Porque tem outro provérbio que diz que, provérbio do mundo, em terra de gente cego, quem tem um olho é rei. Então é assim que funciona. Cego, quem tem um olho é rei. Agora em terra que todo mundo enxerga, quem tem um olho está com pouca visão. Entenderam? Assim que funciona. Em terra de quem não lê Bíblia, quem conhece um versículo é rei. Mas em terra de bom conhecedor, olha o que o Paulo fala lá dos Berianos. Gostava de pregar lá. E eles eram pessoas boas. Por quê? Ele ia pregando e eles iam confirmando na palavra. O que é isso? Acabou a pregação, não tem dúvida. Porque o que foi pregado é o que eu acabei de ler. Amém? Tem discussão? Tem dissensão? Não. Eu estou lendo e estou entendendo. Acabou. No final de tudo, tem uma discussão. O que ele falou que não estava na Bíblia? Acabou a discussão. Agora, se não der atenção, se não tiver conhecimento bíblico, aí vira balaio de gato. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé. Vamos agradecer a Deus a palavra de hoje?